Então quer dizer que você quer saber como propagar suculentas, como fazer mudinhas, devo deixar no sol, devo deixar na areia, devo deixar na palha de arroz, que planta que brota por folha, quando der capital já posso plantar? Como funciona essa parada aí? Ah, esse daí é um dos assuntos mais pedidos aqui pra gente. Então, hoje eu vou fazer esse vídeo só falando sobre propagação, baseado na nossa experiência, tá, pessoal? Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, então eu vou mostrar pra vocês como nós fazemos. E só lembrando que, assim, ao longo dessa jornada nossa aqui de mais de 4 anos cultivando plantas, mais especificamente cactos e suculentas, nós passamos por várias estufas, vários lugares, toda semana a gente vai. Já vimos diversas maneiras de propagar que dão certo, tá? Então, nós pegamos tudo isso e colocamos da maneira que nós fazemos hoje. E é isso que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, tá bom? Então, se você tá chegando agora aí, já chega apertando o coraçãozinho aí. Se você estiver vendo no YouTube, que eu vou deixar salvo no YouTube, deixa o like aí e fica até o final, né, pessoal? Porque é o seguinte, eu tô compartilhando com vocês aqui o meu tempo, o meu conhecimento de graça. Então a única coisa que tem que fazer é assistir até o final, que não custa, e deixar o seu like. Beleza? Tô com o circo armado aqui, ó, com algumas coisinhas para mostrar para vocês. Mas eu quero também que vocês mandem as suas dúvidas. Então comente aí quais são as dúvidas de vocês sobre a questão de berçário, propagação e tudo mais. Porque é uma coisa muito simples de se fazer, mas eu vejo que aí na internet tem tanta informação assim cruzada que às vezes a pessoa fala: ah, eu fiz desse jeito e não deu certo, fiz daquele jeito e não deu certo, assim funciona melhor, assim funciona pior. Mas na verdade tem um tempo, né? Um tempo natural da folha, da planta ali de propagar. Então, às vezes não deu certo porque você não deu o tempo esperado. Não acontece assim, ó. É uma coisa um pouquinho mais demorada esse tipo de processo aqui. Mas funciona. E eu vou mostrar pra vocês como, tá bom? Então vamos estar chegando aí. Olá a todos que estão chegando desde Chile. Vou tirar vocês do tripé aqui, pessoal. Se a imagem ficar um pouquinho ruim, me perdoem, tá? Ó, bom, esse trabalho aqui, pessoal, é um dos que eu mais gosto, tá? Inclusive eu preciso voltar a fazer mais berçários, porque no começo do cultivo eu propagava muita suculenta, então eu vivia fazendo mudinhas e tudo mais. Ó, tem alguns aqui, esses daqui não estão tão organizados, mas aqui eu tenho várias situações para compartilhar com vocês, tá? Então no começo eu vivia aí fazendo mudinhas, propagando minhas plantas e tudo mais, porque eu uso as plantas, né, as mudas em miniaturas para fazer os mini mundos. Então assim, eu já testei bastante coisa, tá? Eu gosto muito desse assunto aqui. E vale a pena. Quem nunca fez, vale a pena o teste aí e tudo mais. Mas eu já quero começar a falar para vocês, pessoal, uma coisa que muita gente se ilude, vamos dizer assim, né? Principalmente quem quer trabalhar com suculentas. Inclusive, comente aqui para mim se você trabalha com suculentas e você já teve esse pensamento. Quando você tem o primeiro contato com a planta, você descobre, né, que se você retirar uma folha, ela vai dar um broto. Qual que é o pensamento que vem na nossa mente? Ah, então é muito simples. Eu vou comprar uma planta, vou tirar várias folhas, dessa planta eu faço várias mudas e aí eu vendo e eu ganho muito dinheiro, porque eu gasto R$10 em uma planta e faço 100. Só que tem um grande porém por trás disso. Comente aí se alguém já teve esse pensamento. Qual que é o grande porém? Que isso toma tempo, né? Porque não é do dia para a noite. Vai ocupar muito espaço e também você tem que ter uma certa atenção. Acabaram de me perguntar aqui, ó. A Elei Sobrinho perguntou se eu molho os berçários. Sim, com certeza você deve molhar, senão a planta não vai crescer, tá? Ela vai ficar estagnada e não vai sair do lugar, tá? Então eu vou contar para vocês como que eu faço tudo, pessoal. Desde rega, como que eu tiro a folha, como que eu faço para dar a muda. É lógico que de uma maneira meio resumida assim, mas eu vou falar para vocês tudo. Olha que linda essa mudinha de melaco, gente. Aqui eu tenho várias espécies, tá? Bom, primeira coisa, todas as suculentas dão mudas por folha? Na verdade não, pessoal. Algumas têm mais facilidade, outras têm menos.
quais são as que dão mais fácil, sim, que dão mudas por folha mais fácil? Geralmente, as plantas mais gordinhas. Por exemplo, sedums, a maioria das echeverias. Esse tipo de planta tem uma facilidade maior de dar flor, tá? Então, Graptoveria, Echeveria, Sedeveria, Sedum, qual mais? Pachyphytum, Pachyveria. Esse tipo de planta, né, que são as mais gordinhas, elas tendem a brotar com mais facilidade. Já algumas plantas, como por exemplo, Crassula, Kalanchoe, também brotam, só que tem umas que tem a folha muito fina, que é mais difícil, tá? Um detalhe importante. Quanto maior a folha, maior a chance dela morrer primeiro, tá? É baseado na minha experiência. Então, se você pega, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Se você pega essa glauca aqui, ó, se eu tirar uma folha daqui, pode ser que ela brote. Só que pelo fato da folha ser fina e ser grande, ela tende a secar antes da folha brotar, entende? Então, qual que é a melhor maneira de propagar uma planta desse tipo, por exemplo, como a glauca? É através de mudas que saem do seu caule. Inclusive, olha o tanto de muda que tem essa daqui, ó. Aí, o que você faz? Você deixa ela crescer, vai cortando a muda e vai plantando. E dessa muda você vai fazendo outros vasos. E aonde você cortou, ela vai nascendo mais mudas e você vai propagando. Então, tem plantas que são mais difíceis de propagar por folha, tá? Tem algumas nuances, vamos dizer assim. Essa daqui, por exemplo, ó, que eu tô de exemplo aqui para vocês, a Cubic Frost, eu trouxe ela aqui porque ela é uma que se propaga muito fácil, tanto por folha quanto pelo caule. Olha só quantas mudas, pessoal. Já eu vou dar uma dica interessante sobre essa planta aqui para vocês. Você que está chegando agora aí, já deixou o seu like? Se não, deixa o seu like aí, pessoal. Live sobre berçários, tá? Bom, Cubic Frost, olha só, tem algumas aqui, ó. Cubic Frost, tudo feito por folha. Essa daqui, inclusive, tá até sequinha, coitado. Beleza. Então, eu já entendi mais ou menos aí que planta que se propaga por folha, que planta que não se propaga. E vai mandando suas dúvidas aí, pessoal, que vocês vão me ajudar aqui no tema, que eu não tenho roteiro, tá? Vou falando aqui sem parar. Falei pra vocês, questão de vendas. Bom, eu já vou dar uma dica nesse sentido. Pra quem quer vender, não se iludam com o berçário, tá? Porque você tem que ter muito espaço, pessoal. Então, não que você não deva fazer propagação por folha, mas assim, vai demorar e a lucratividade vai demorar muito para você ter esse retorno, vai ocupar muito espaço. A melhor maneira é através de decapitação. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, de uma Echeveria mobile. Essa planta aqui, na verdade, ela foi decapitada porque ela pegou um podridão. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Deixa o berçário no sol, já vou falar sobre isso também. Ó, iluminação deu para ver que é uma dúvida recorrente de vocês, né? Ó, essa aqui é a Echeveria mobile. O que aconteceu? Ela pegou um podridão, nós fizemos a decapitação, tá? E aí, ó, o que acontece? Pode ver que o caule tá bem feio. O que acontece? Quando você faz a decapitação, para intuito de propagar, no sentido de produzir, né? Vamos supor que eu tenho esses sedums aqui, ó. Esses sedums obesos, eu quero cortar a cabeça de todos para produzir. Eu posso colocar direto na terra já, só que aí você deve observar a regra. Você deve esperar pelo menos aí uns 7 dias, uma semana para começar a regar, até ele emitir as raízes. Então o que é o ideal, principalmente com as echeverias? Nós deixamos num vaso sem terra. Então faz a decapitação, coloca ela assim no vaso, ó, e deixa até emitir raízes. A partir do momento que emitir raízes, você tira e coloca no vaso. Simples assim, pessoal. O pessoal fica passando canela em pó e passa super bonder para tampar o furo e não sei o que. Aqui e em todas as estufas que a gente visita, eles não fazem nada disso. Imagina só, tem um produtor lá, o cara produz 1000 plantas por dia, por decapitação. Você acha que ele vai ficar passando canela em pó em planta por planta? Não, ele faz exatamente isso que eu tô falando para vocês. Corta, deixa num lugar assim, ó, de preferência em pé, para a planta não ficar torta, onde receba a luz, tá? Porque ela ainda vai estar em atividade. Emitiu raiz, você planta na terra. Certo? Ficou claro essa parte? Agora, tem um outro detalhe importante. Essa daí é a maneira mais segura de você fazer
a parte de decapitação, tá? Só que, eu vou dar um exemplo aqui do nosso jardim para vocês. Só que na maioria dos arranjos que nós fazemos aqui na Gardens, muitos deles a gente faz a decapitação e já planta na hora. Então nessa parte aqui do jardim, esse sedum aqui, ó, da Chifilon, é Pachifilon, acho que é isso, né? Eu decapitei e plantei na hora. Então, qual que é a curiosidade aqui? Eu plantei plantas decapitadas junto com plantas que já tinham raízes. Então essa daqui já tinha raiz, essas duas corvas já tinha raiz, essa memory já tinha raiz. Só eles que não. E aí você entra num dilema, que é o seguinte: se essas daqui tem raiz, quer dizer que elas precisam já de água. E aquela ainda não tem. Então como que você faz? Você rega tudo junto? E a resposta é sim, nesse caso, tá? De arranjos. Por quê, pessoal? Porque o sedum, ele tem o caule mais fino. Então ele cicatriza muito rápido. Um dia que você corta, ele já cicatriza. Eu só não faço esse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês, de decapitar e já plantar, quando é uma planta grande, com um caule muito grosso, tá? Se eu plantar ela no dia, eu espero para regar. Ficou claro, pessoal? Eu tô falando bastante aqui. É que eu quero... Esse é um assunto que eu gosto muito e eu tenho muita coisa para passar, porque tem muito mito em volta. Então, vou dar alguns exemplos para vocês de trabalhos que eu fiz decapitando e plantando e regando no mesmo dia, tá? Tudo é um teste, beleza? Esse daqui foi um deles. Ó. Aqui, inclusive eu tenho gravado essa jardineira aqui no nosso Instagram. Tem um rios aí do dia que eu montei. As agavoides tinham raízes, ó, tem 3 agavoides. E ao redor são sedum gilvas, ou sedum bronze. Então eu plantei as agavoides, depois eu decapitei os sedums e fui encaixando. E olha só, deu tudo certo, não pegou podridão, nem nada do tipo. Então esse aqui eu fiz desse jeito. Esse daqui, com a casinha, eu acho que 90% das suculentas que eu coloquei aqui, ó, tem Lovely Rose, tem sedum e tudo mais. 90% das plantas que eu coloquei aqui, eu fiz a decapitação no dia. Então eu cortei as mudinhas e já plantei. Também funcionou, certo? Esse daqui, mesma coisa. Plantas com raiz e plantas sem raiz, tá? Também funcionou. As plantas, ó, nenhuma planta morreu, tá tudo muito bonito. Então, nessa parte de decapitação assim, pessoal, cuidado com os mitos, tá? Porque tem muito mito em volta, o pessoal fala muita coisa. Mas assim, sempre teste. E se uma coisa funcionou pra você, continua aplicando aquilo. Porque eu vejo que o pessoal, a turma fica tentando fazer muitas coisas mirabolantes e às vezes não é o ideal. Você tem que simplificar, pessoal. Faça o simples, bem feito, que vai dar resultado, tá? Depois que eu comecei a visitar estufas de produção e tudo mais, eu vi como é o processo, pessoal. Não tem frescura nenhuma. Corta, espera sair raiz, põe na terra. Solta a folhinha lá do jeito que eu já vou mostrar pra vocês e boa. Beleza? Esse vaso aqui, eu vou dar uma dica pra vocês agora. Depois, eu vou deixar pra falar mais sobre as folhas no final, tá? Você rega quantos dias depois? Então, isso que eu falei pra vocês. Quando eu faço a decapitação, por exemplo... Ah, aqui, ó. Esse exemplo aqui é um exemplo top que eu fiz essa semana com vocês aí. Ó. Essa daqui já tinha raiz. Deixa eu ver qual mais. A maioria aqui já tinha raiz. Só esse sedum aurora que não. Esse daqui eu fiz através de decapitação no dia do plantio, né? Faz uma semana. Então, como todas as outras tinham raiz, eu já fiz a rega no mesmo dia, tá? Mesmo eu tendo cortado, eu não passei canela em pó, não fiz nada disso, eu já fiz a rega. Só que aquilo que eu tô falando pra vocês, essa planta aqui, ela tem um caule bem fino. Então ela seca rápido, não dá tempo de pegar fungo. Por isso que eu fiz. Agora, se fosse uma planta como essa Pit Pride aqui, por exemplo, ó, que tem um caule mais grosso, eu não faria dessa forma. Eu já esperaria um pouco mais. Ficou claro isso, gente? Porque você tem que ter essa noção, sabe? De caule mais fino, caule mais grosso. Tudo isso foi através de testes, fazendo e tudo mais, e perdendo plantas, tá? Então os sedums é um tipo de planta, um tipo de espécie que você pode fazer, plantar no dia que dá certo, tá? Esse arranjinho aqui também, ó. Olha a cor dessa agavoide, gente. Fala a verdade.
Sou nova aqui. Como faz decapitação? Decapitação, pessoal, como o nome já diz, né? Você vai fazer um corte. Na verdade é assim, ó. Essa planta aqui, se eu quisesse produzir ela, eu posso cortar essa cabeça maior e cortar todas essas cabecinhas que estão em volta. Dessas cabeças serão novos vasos e desse caule vão brotar novas plantas. Inclusive tem brotando lá no finalzinho lá, ó. Aí aquelas mudas vão crescer e aí você vai fazendo esse processo novamente. Então essa é a maneira mais rápida de se propagar uma planta, tá? Inclusive essa mauna aqui, ela foi feita através de decapitação. E olha que coisa maravilhosa. A mauna é uma delas, pessoal, que eu não costumo plantar no dia, tá? Porque o caule dela é muito grosso. Beleza? Ficou claro a parte de decapitação, pessoal? Depois, vão aí nas nossas páginas, aí nas nossas páginas. Depois vocês desçam aqui na nossa página e observem os fios, os vídeos que a gente tem aí fazendo montagem de arranjos. Todos eles você pode ver, na maioria, né? Eu coloco plantas sem raiz. Então, vocês vão poder ver que eu faço isso na prática, tá? Agora eu vou dar uma dica top pra vocês, pessoal. Essa orelha de elefante aqui, ó. Esse carrinho de mão. Pessoal, tô lendo as dúvidas de vocês, tá? Já eu vou respondendo aqui sobre a questão das folhinhas, tá? Quanto tempo demora pra soltar raiz, iluminação e tudo mais. Muito obrigado, Laís. Ó, eu tenho aqui uma Cubic Frost. E reparem, ó, ela já tem aqui, sei lá quantas mudinhas nascendo, inclusive... Não é cochonilha. Ó, tem várias mudinhas nascendo e tem essa cabeça maior, certo? Quando eu ganhei essa orelha de elefante, inclusive tá tudo registrado lá no nosso canal do YouTube, era uma situação parecida com essa daqui, ó. Eu ganhei dos nossos amigos David, né, e Jana, e eles me deram tipo uma jardineira com orelha de elefante e tinha 2 torrões, né, ou seja, 2 mudas com a cabeça e um caule assim. E eu transformei dessas 2 mudas essa jardineira, esse vaso inteiro de orelha de elefante. Como que eu fiz isso, pessoal? Peraí, deixa eu explicar pra vocês. Como que eu fiz isso? Ó, tá vendo aqui que tem o caule decapitado? Eu plantei as 2 no centro e as mudas maiores que tinha, eu cortei e coloquei ao redor. Aí eu deixei crescer, fiz o mesmo processo. Cortei as mudas maiores e coloquei ao redor. Deixei crescer mais um pouco, cortei as mudas maiores e coloquei ao redor. Então, para chegar nisso daqui, demorou mais ou menos 1 ano. E isso apenas a partir de 2 caules. E olha só o que virou. E tem muita muda vindo, ó. Então, eu já poderia hoje, por exemplo, cortar essas maiores aqui, plantar aqui atrás e ela ia crescer mais e mais. Então, você vai fazendo isso. Então, vamos supor que você vai viajar para fora do país. Pega essa dica aí. Que é assim que os caras fazem, tá? Aí você consegue trazer uma planta desse jeito aqui e não tem no Brasil. Aí você fala, vou produzir ela porque eu vou ser o único produtor. Como que eu faria isso? Eu tiraria ela desse vaso, certo? E colocaria num vaso maior com substrato novo. E vaso maior que eu falo, pessoal, não é um vaso desse aqui não. Seria um vaso mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Um vaso assim, ó. Tá vendo? Eu mudaria ela de tamanho. Por quê? Porque no vaso maior vai ter espaço para a raiz crescer e vai ter vitamina que o substrato é novo. No dia que eu colocasse ela no vaso maior, eu iria cortar essa cabeça aqui e deixar ela enraizar. Por que eu iria cortar essa cabeça? Porque a planta, o caule, ele está alimentando a planta inteira, certo? A partir do momento que eu corto essa cabeça, ele vai alimentar só as mudinhas. Então a tendência é que elas cresçam mais rápido, tá? Então eu já ia fazer essa parte aqui de baixo crescer e enraizar essa muda aqui. Quando essa muda enraizasse, eu ia plantá-la para ir fazer o mesmo processo. E quando essas mudinhas aqui crescerem, ó, pode ver que tá até soltando raiz essa primeira aqui, ó. Eu já ia fazendo vários vasos. Então em coisa aí de 6 meses, você teria pelo menos uns 30 vasos formados já dessa planta, certo? Através de decapitação e tudo mais. E aí eu iria também, quando ela crescesse mais, retirar uma camada de folha de baixo para fazer por folha, porque essa planta aqui se propaga bem por folha. Então você não precisa depenar a planta inteira. Você simplesmente tira a primeira camada aqui debaixo das folhas
e faz o berçário. E vai fazendo isso, aí você vai tendo mais plantas e vai fazendo. E é assim que o pessoal enche uma estufa com plantas novas. Deu pra entender, pessoal? Tô falando muito, né? Ah, outra coisa interessante, ó. A imagem tá boa aí, gente? Ó. Aqui eu tenho a mesma planta, só que baixa, tá vendo? Ó. E no caule dessas daqui, elas também dão mudas. Só que, por que essa daqui tem mais muda? Porque pode ver que ela tá nesse potinho, provavelmente faz muito tempo. E ela tá alta assim, tá vendo como essa daqui não tem caule, né? O caule tá baixo e essa daqui tá com o caule alto. Por quê? Provavelmente o produtor aqui, ele falhou na rega e tudo mais, e aí vai caindo folha. E quando cai folha e o caule fica exposto, tende a nascer brotos dessa parte. Compreenderam? Então o que ele faz? Ele vai tirando folha, a planta vai subindo e vai vindo muda. E aí a cabeça de cima vai crescendo, né? Porque as folhas nascem aqui do meio e vai fazendo isso. Qual é o nome dessa planta? Essa daqui é a Echeveria cubic frost. Top, né? Tem no nosso site, hein, pessoal? Depois vocês entram lá. Ficou claro, gente? Então, assim, vamos simplificar os processos. Só recapitulando aqui, quando você fizer a decaptação, se você não quiser plantar no dia, coloca ela num vaso assim, sem terra, deixa ela assim em pé, na mesma luz que ela estava, tá? Vamos supor que você cultivava essa planta aqui no sol pleno. Quando você decapta, essa cabeça aqui você vai pôr no vaso e vai colocar perto de onde ela estava lá, se possível, tá? E deixa ela tomando sol. Soltou raiz, plantou, já era, pessoal. A planta vai ficar top de novo. Ah, aqui tem um detalhe importante, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quando você fizer a decaptação, a cabeça maior tá fazendo sombra nas mudas de baixo, certo? Então vamos supor que esse vaso aqui tá no sol pleno, num canto ali assim, ó. Beleza? Tá lá, no sol pleno. Quando eu decapto, não vai... Calma aí, deixa eu ver como eu vou falar isso da maneira mais correta para vocês. Vamos supor que ela está no canto ali, dessa posição, recebendo sol pleno. Então o sol vai vir daqui de cima, né, na cabeça dela. Teoricamente, as mudinhas de baixo não estão recebendo a mesma quantidade de sol, porque a cabeça está tampando. Quando você corta, o sol vai direto nas mudinhas. E aí qual que é o risco? Elas queimarem, tá? Então sempre tome cuidado com isso quando você for fazer decaptação. A parte do caule que ficar, a parte da cabeça já está acostumada, mas a parte do caule tem que fazer uma adaptação na luz de novo para não queimar, tá? Deu para entender, pessoal? Ou ficou confuso? Tudo é teste, gente. Beleza. Agora, uma coisa que perguntaram bastante. Sobre iluminação das folhas, pessoal. Primeiro eu vou falar para vocês como que nós fazemos mudas por folha aqui, tá? Que é muito simples. Você vai retirar uma folha, né? E sempre quando você retira uma folha, você não pode machucar a base dela. Deixa eu tentar tirar uma aqui para vocês verem. Tirar uma dessa cubic frost aqui mesmo. Ó, eu não sou botânico nem nada do tipo, né, pessoal? Eu sou um cultivador que amo, que faz. Só que isso daqui, se eu não me engano, se chama gema. Repare que eu tirei a folha, ó, e ela saiu com aquela parte inteira. Então não pode ficar nenhum pedaço da folha no caule. Senão pode até nascer o broto, mas a chance é bem menor, certo? Então você tem que tirar a folha e ela tem que sair inteira sem ficar nenhum pedaço do caule. Beleza? Quando eu tiro a folha, o que eu faço? Eu coloco direto na terra, eu coloco na palha de arroz, eu coloco na caixa de ovo, não faço nada disso. Eu pego uma bandeja e coloco ela numa bandeja do jeito que vocês estão vendo aqui, pessoal. Um monte de folhinha jogada, ó. Não precisa colocar tudo uma por cima da outra, né? É que aqui, como a gente trabalha com as plantas, sempre tá caindo folha. Coloca numa bandeja, numa superfície seca e deixa ela lá. Só isso, pessoal. Coloca assim, ó, e deixa. Por que que eu faço isso? Porque através de visitas em estufas aí de produção, essa é a maior chance de ter brotos. Porque se você colocar direto na terra, dá certo também.
Só que pelo fato de ter um pouco de umidade e tudo mais, a folha pode apodrecer. Já em cima da bandeja, no lugar seco, ela não vai apodrecer. E aí tem até uma historinha legal, né, pessoal? Que a folha, ela é a mãe da planta. Então o que acontece? Ela vai dando a vida dela para a mudinha nascer. Olha que interessante, né? Daí ela vai secando, a mudinha vai puxando toda a vitamina. Quando a mudinha está formada, a folha mãe seca e morre, né? Acaba. Então, vem aquela pergunta assim, mas você rega? E na verdade, eu não rego nessa etapa aqui. Por quê? Porque a maioria das plantas, ó, como é o caso dessa, ainda não emitiu raiz. Então, ela consome a vitamina, né, o seu alimento através das raízes. Então, como não tem raiz, não tem por que eu regar. No começo eu regava, eu fazia assim, dava certo também. Só que era meio que em vão essa rega, porque a planta não puxava a vitamina, tá? Então, como que ela puxa a vitamina nessa etapa? Da folha, beleza? Aí, beleza. Então, eu só coloco aqui e deixo nascer o broto. Quando que eu levo para a terra? Quando emite raízes e o broto já está formado. Deixa eu ver se eu encontrar alguma aqui. Então, ó, essa mudinha aqui, ó. Ó, tá bem pequenininha ainda, a folha ainda está inteira, só que ela já emitiu raízes, tá vendo? Então, pelo fato dela já ter emitido raízes, eu posso já colocar na terra, porque quando eu regar, ela já vai puxar e ela vai crescer mais rápido. Entendeu? Gustavo, eu tenho que esperar enraizar ou quando cicatrizar eu posso plantar no caso do caule mais grosso? Então, é o mesmo caso da folhinha aqui. Eu prefiro esperar ela soltar pelo menos 2 raizinhas ali até eu plantar de novo, no caso da planta decapitada, tá? Porque se não tiver emitido raízes e já tiver cicatrizado, você pode plantar. Só que é através da raiz que ela puxa a vitamina. Se não tiver raiz, vai dar na mesma, entendeu? Então eu gosto de deixar fora. Apontou raiz, aí eu coloco na terra. Beleza? Então ficou claro, pessoal? Então tira a muda lá, tira a folha da planta, deixa em cima de uma superfície até nascer o broto. Nasceu o broto, deu raiz, aí você leva para a terra. E essa terra pode ser qualquer coisa, pessoal. Pode ser um vaso, pode ser uma bandeja dessa daqui, qualquer coisa. E aí, eu já fazia, eu já faço, aliás, direto no substrato, tá? Esse daqui é o substrato Biomix. Então muita gente fala assim, eu deixo ela enraizar na areia, depois eu passo para a terra, e não sei o que. E eu não, eu já coloco direto no substrato, que é do vaso normal, e já deixo enraizar. Tem que enterrar a raiz da mudinha ou coloca por cima? Esse é um ponto interessante, pessoal. Tem que enterrar a raiz sim, tá? Sabe por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, quando a muda já tem raiz, deixa eu ver se eu acho aqui uma que tá com a folha, aqui, ó. Deixa eu tirar essa aqui. Ó como já tá formado. Nessa situação aqui, eu já deixo ela pegar uma luz, tá? E a luz é a luz da estufa nossa aqui. Então é o sombrite e tudo mais. Eu não coloco no sol pleno nessa etapa porque ela tem uma chance de queimar. E se você não cobrir as raízes, pessoal, a raiz também pode queimar e pode secar. E aí a planta vai meio que definhar ou ela não vai se desenvolver. Então você coloca ela por cima. Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu acho. Ó, essa daqui é uma folha de Deb, não tem raiz, não tem broto, mas tem raiz. Eu vou dar um exemplo para vocês como eu faria, ó. Eu coloco a raiz, você não precisa enterrar muito ela, e cubro a raiz. Pera, deixa eu fazer um buraco. Eita. E cubro a raiz, ó. Porque em pouco tempo, a raiz ela vai se ajeitar no substrato e ela vai começar a enraizar mais profundo. Aí a planta já trava no local, entendeu? Só que se eu fizer só assim, ó, pode ser que dê certo também. Só que vai batendo sol aqui e vai faltando água, ela vai secar. Porque pensa comigo. Pensa comigo, pessoal. Quando você rega, qual é a parte da terra que seca primeiro? É a superfície. E a raiz está na onde? Da muda. Bem superficial, certo? Então, por mais que esteja bastante terra, quando você regar, a parte que está a raiz ali vai secar primeiro. Então, se ela estiver por cima, a planta não vai se desenvolver. Talvez seja por isso que o seu berçário aí não esteja se desenvolvendo, porque
Você até rega, só que a planta não consegue puxar a vitamina. E aí o que eu aconselho você fazer? Vira e mexe, você dá uma passada olhando se tem raiz para fora, você simplesmente pega um pouquinho de substrato e joga por cima e vai cobrindo as raízes e vai continuando regando e a planta vai brotando, beleza? Fala sobre o substrato que você recomenda e a régua d'água, por favor. Bom, o substrato é o Biomix, né? Eu tenho um pacote aqui, ó. Inclusive esse daqui é um que acabou, tô fazendo de lixo. Biomix flores e folhagens é o que eu utilizo para todas as plantas, tá? Inclusive para os berçários, eu utilizo esse daqui também. Beleza? Voltamos, meus amigos. Tava travando, gente. Beleza. Deu certo. Voltou, travou pra vocês aí também? Aqui a imagem tava parada pra mim. Bom, falando sobre rega, tá? O que que acontece? Eu vou dar uma dica pra vocês que muita gente já me questionou sobre isso, só que é assim que eu faço. Não sei se vai dar certo pra você, você deve testar, mas na minha opinião é a melhor maneira de regar, certo? Que é todos os dias. Então eu faço a rega de berçário. É lógico que esses daqui, pessoal, são mudinhas que vão sobrando, eu vou colocando aqui. Então assim, esses daqui eles não estão, eu não tô dando atenção para eles, mas vamos supor que eu queira que eles prosperem de verdade, eu quero produzir essas plantas aqui. Eu rego todos os dias. De que maneira? Você vai comprar um borrifador ou um bico de mangueira daqueles com regulagem. E aí você vai colocar na função vapor, certo? Que é tipo uma névoazinha. E você vai regar com aquela névoa todos os dias. Você não pode encharcar a terra todos os dias, tá? Porque daí a folha, mesmo a muda já estando com raiz, ela tem uma chance de apodrecer. Deu para entender o que eu quis dizer, pessoal? Tem um borrifador também de pressão, assim, que você borrifa uma névoa por cima. O intuito é molhar apenas as raízes. Então, como que você faz? Você rega a parte de cima, umedece a terra, a fim de que seque no mesmo dia. Dessa forma, você vai estar sempre dando vitamina para a planta. Vai chegar uma hora, coisa de um mês, 2 meses, a muda já vai estar bem formada, ela já vai estar uma coisa mais ou menos assim, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho uma muda que eu já considere formada. Ó, vamos supor, esse sedungilva aqui, ó, ele ainda não está no seu ápice, mas já é uma muda pronta, tá vendo? Quando chega nesse tamanho aqui, eu já considero ela como um vaso normal, um pote 6, tá? No caso desse sedungilva aqui, ó. E aí você já pode pôr no vasinho individual e ir regando. Então você vai ficar sempre nesse ciclo. Essa questão de regar todo dia é mais no começo. Então quando a muda é bem pequenininha e tal, né? Aí você faz tudo, ó, tá vendo? Essa muda aqui ela é bem pequenininha, ó, uma muda de croma. Então daí você vai regando e ela vai crescendo. Chegou num tamanho assim, ó, você sentiu que ela já pegou a raiz? Você tira, põe no vaso individual e cuida como se fosse um vaso normal. Beleza? Só que não se enganem, pessoal. É um processo demorado. Algumas plantas, se eu piscou, ela já tá brotando, mas tem planta que demora. Inclusive, ó, eu tenho uma cante aqui, que eu até coloquei nesse vaso aqui, eu tô testando ela no sol pleno, ó. Echeveria cante, demora meses, pessoal, pra sair o broto, pra daí começar a crescer e tudo mais. Então, tem que ter um certo cuidado. E aqui eu fiz aquilo que eu falei pra vocês, ela já tem raízes, eu cobri as raízes, ó. E eu tô regando ela junto com esse vaso normal aí, beleza? Mano, sou gerente de atacadista, mas o projeto de trabalhar somente com plantas está em curso. Seus vídeos sobre projeto de vida têm contribuído com o sonho que já tinha dentro de mim. Valeu, Caô de Jardim.
Eu demorava para molhar, vi sua dica e comecei a borrifar água, agora estão se desenvolvendo. Isso aí, Maria Flor. Top. Bom, pessoal, basicamente é isso. Não tem tanto segredo. E aí, o que eu aconselho vocês? Vocês terem tipo uma bandeja dessa daqui, ó. Sempre quando for caindo muda, quebrando muda, você vai colocando na terra e deixa elas enraizando. Porque às vezes, pessoal, você olha, tem planta assim que dá vontade de desistir delas. Fala, essa planta aqui não tem mais jeito. Picota ela, vai colocando num canto, assim, numa bandeira. Cão. Falei caô. Cão de jardim, aí sim. E vai colocando, ó. Pode ver, aqui tem cacto, tem tudo que você imaginar, ó. Aí quando você menos esperar, já tá enraizado e a planta fica bonita de novo. Aí você vai reaproveitando e vai fazendo os vasos. Essa bandeja furada, sim, todas essas bandejas aqui tem furo, tá, pessoal? Se não furar, geralmente quando você faz berçário é um local mais raso. Então se não furar, ela pode transbordar e aí vai estragar todo o negócio, né? Não vai dar certo. Ó, essa mudinha aqui de titubãs, achei um exemplo aqui. Deixa eu fazer uma sombra aqui pra ficar boa a imagem. Gustavo, sua loja é perto do shopping? Oi, Márcia. Sim, não é do lado do shopping, né? Mas do shopping até aqui na minha loja você vai gastar uns 7 minutos de carro, por aí. É bem perto, nem isso, 5 minutinhos. Essa daqui, ó, Graptoveria titubans. Reparem, ó, que a folhinha dela já secou. Então essa daqui é a situação perfeita. Quando eu devo mudar minha planta pro vaso individual? Pote 6. Essa daqui, ó, secou a folha, não tá mais dando vitamina. A muda já tá formada. Se eu tirar ela daqui, ó, já tá bem enraizada. Já é uma planta. Entendeu? E aí você põe no vaso e tudo mais. Só que aí, pra dar, não vou encerrar a live já, mas pra dar a última dica aí, pra fechar com chave de ouro pra vocês, principalmente pra quem quer trabalhar com isso, eu vou dar uma dica que ninguém deu pra vocês até hoje, ninguém faz. Tá? Ah, antes eu esqueci de falar sobre adubação. Eu não fico adubando tanto, quem é produtor costuma adubar. Só que eu aconselho vocês comprar um adubo 10-10-10 líquido e pelo menos uma vez na semana fazer a régua com esse adubo. Quando ela tá nessa fase aqui, tá? O fertilizante de liberação lentas, você só usa nas mudas grandinhas? Sim, eu não utilizo fertilizante de liberação lenta, aquelas bolinhas, em berçário. Em berçário eu faço a rega com fertilizante líquido, tá? O 10-10-10 ele vai funcionar. Aí você mistura uma tampinha para 1 litro de água. Faz a rega uma vez a cada 2 semanas, uma vez na semana é o suficiente. Quando você pôr no vaso individual essa planta aqui, não precisa mais ficar adubando, tá, pessoal? Não é que não precisa, é que assim, nós não somos produtores, a não ser que você queira se tornar. Então você não tem que ter pressa da planta crescer e tudo mais. Suculentas, pessoal, quanto menos você ficar mexendo nela, mais ela prospera, tá? Então as plantas que eu tenho aqui, por exemplo, que eu deixo no tempo assim, só a chuva rega basicamente, eu não mexo tanto, são as que estão mais bonitas, tá? Então quando você tenta ficar mexendo muito, colocando adubo, regando e tudo mais, a tendência é a planta morrer. Por isso que tem gente que fala assim, a suculenta é muito sensível, eu não cultivo mais, e não sei o que, e não sei o que lá. Na verdade, você quer ficar fazendo muita coisa na planta. Esse vaso aqui, por exemplo, não tem nada de adubo. O que eu fiz? Fiz aquilo que eu falei pra vocês. Cortei e plantei, cortei e plantei. Depois, eu coloquei um pouquinho a mais de biomix, larguei lá na estufa que tava lá no sítio, só água, e ele foi crescendo. Se eu ficasse em cima dele, olhando a planta, aí colocava um adubo, aí eu não sei o que no substrato, e não sei o que lá, com certeza não estaria desse jeito. Menos é mais. Ó. Bom. Então eu falei sobre... Voltou. Por que razão las rojas se ponem arrugadas? Falta de água. Certo? Não sei falar falta de água em espanhol, mas é falta de água. Bom dia, Gustavo. O que pode ser quando as folhas começam a apontar para baixo? Essa questão da folha apontar para baixo pode ser estiolamento, falta de sol, ou tem algumas espécies que têm essa característica, tá? Então é normal de algumas espécies, beleza? Alguns sempervivens, algumas equivérias podem fazer isso.
Agora eu vou dar a dica top para vocês, pessoal, que eu utilizo muito. Ó, vou dar o exemplo desse mini jardim aqui, tá? Principalmente para quem quer trabalhar, essa dica vai servir. O que a maioria das pessoas fazem? A planta cresceu, a muda cresceu, coloca num vaso individual de pote 6 e põe para vender. Eu utilizo essas mudinhas que eu produzo para fazer esses arranjos. Então, ó, essas mudinhas aqui, por exemplo, são mudas que eu produzi por folhas. Essa Deb aqui também, ó, essa titubanza aqui, foi tudo eu que fiz, pessoal, ó. Esse Sedum Gilvas. Então o que eu faço? Eu faço as mudinhas, eu vou fazendo lá. Quando chega num tamanho bom, eu crio um mini jardim e eu agrego valor. Então pega essa dica aí, pessoal. Você agrega valor na parada, tá? Aí eu faço decapitação de algumas e tudo mais. E ganho nesse sentido. Porque, principalmente para quem vende, compensa muito mais você encontrar algum lugar que você possa comprar e revender, porque você vai ter giro, do que você tentar produzir para vender. Não tô falando que você não pode fazer, mas você concorda comigo que o tempo vai demorar muito e muito mais? Então tem tudo esse risco aí, beleza? Então é isso, pessoal. Essa live aí foi sobre berçário, espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar ela salva lá, não se esqueça de ir lá no perfil e deixar o seu like. Não se esqueça que sábado, às 14h30, tem sorteio dessas plantas aqui, mais R$200 de compra do nosso site, mais lançamentos e mais muitas coisas. Quem quiser aprender a fazer mini mundo, assista a live que eu fiz ontem, que foi uma antes dessa que tá aqui, que eu falo tudo sobre os mini mundos, como você pode aprender a fazer a casinha e tudo mais, que eu vou ensinar vocês, tá? Através de um curso. E apliquem, e depois quem estiver fazendo berçário, posta foto nos stories aí, fala, ó, aprendi com a Gardes, ou essa dica da Gardes funcionou, e nos marquem aí que eu quero ver o resultado de vocês, tá? Porque eu gosto muito de berçários. E assim, é top. Vamos cultivar juntos aí, tá bom? Vou deixar essa live salva. Compartilhe com seus amigos e tudo mais. Quem quiser comprar suculenta, entra no nosso site, link na bio. Baixe o Suculentando app, que tem guia de cultivo e tudo isso. E é isso aí. Valeu, meus amigos. Deus abençoe nossas vidas.